No jogo de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho, o Inter ficou no empate aqui em Caxias, no Alfredo Jaconi, em 0-0 com a equipe do Juventude. Em um jogo cercado de polêmicas dentro e fora das quatro linhas. Uma manifestação forte do presidente Alessandro Barcelos contra as manifestações do presidente do Grêmio, Alberto Guerra, e também do técnico gremista Renato Portaluppi. Um caso de injúria racial aconteceu aqui no Alfredo Jaconi hoje à tarde. Os desdobramentos desta situação, o que o técnico Eduardo Cudê também explicou e falou após a partida, as preocupações com Ener Valencia e Lucas Alário e todos os bastidores do que foi esse empate do Inter pela semifinal do Campeonato Gaúcho. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo todos os bastidores e desdobramentos desse empate do Internacional em 0-0 com o Juventude aqui no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Estou aqui na sala de coletivas, onde o técnico Eduardo Cudê há pouco concedeu a sua entrevista após esse empate em 0-0, e a gente tem muito para falar sobre essa partida. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, já dá essa força, e é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito lá em KTO.com, tá certo, rapaziada? Bom, o Internacional empatou 0-0 contra o Juventude aqui em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, jogo de ida das semifinais do Campeonato Gaúcho, e a gente tem muito para falar sobre essa partida, tá? De fato, não foi uma boa atuação do Inter, pode até ser classificado como o pior jogo do Internacional nessa temporada, que não seria nenhuma loucura tratar dessa forma. E sobre a partida, o técnico Eduardo Cudê concedeu entrevista coletiva e ele falou que viu que o Inter sentiu um pouco desgaste, que o Inter esteve abaixo no volume do jogo e também na parte física, muito por conta de ter jogado contra o Nova Iguaçu, um jogo importante, a vitória por 2-0, que exigiu muito do Inter também. Teve uma viagem desgastante para Brasília no meio de semana para essa partida. Ele disse que tem que buscar coisas positivas a partir disso, que o Inter não deixou de correr, não deixou de brigar e que, apesar do 0-0 no placar, o jogo não ter sido bom, o Inter veio para brigar, para correr, e que isso aconteceu. Ele destacou ainda assim que não ganhar nunca é um bom resultado. Ele disse que ele não considera um bom resultado o levar o 0-0 para o jogo de volta no Beira-Rio no dia 25 de março. E que ele prepara os jogos justamente para o Inter ganhar. E ele destacou, vai ter que jogar agora dia 25 em casa, com o torcedor do Inter a favor, e que, apesar do desgaste, agora vai ter uma semana inteira para se recuperar para essa partida. E ele trouxe um bastidor muito interessante, o técnico Eduardo Cudê, que ele conversava com os jogadores no vestiário depois desse empate contra o Juventude, e que ele via nos jogadores a tristeza por não ter vencido. Não um alívio por ter empatado e não ter perdido fora de casa num duelo decisivo, e sim a tristeza por não ter engatado a 11ª vitória consecutiva em sequência. O Inter tem 10 vitórias em sequência e esse empate agora contra o Juventude. Ele disse que a equipe adversária teve uma vantagem física, que ele até deu uma reclamada do gramado, que deixa a bola muito viva no campo, mas que ainda assim o Internacional não perdeu nenhuma decisão, ainda tem um jogo de volta no Beira-Rio, com 45 mil torcedores a favor do Internacional. O Cudê também explicou algumas trocas, tá? E a que mais chamou a atenção foi a saída do Ener Valencia logo no início do segundo tempo. Tem 3, 4 minutos de segundo tempo e o Valencia acaba saindo mancando, sentindo o tornozelo direito, que é aquele mesmo tornozelo direito antes do Clássico Grenal, aquela entrada do Bustos no aquecimento antes daquele clássico. E o Ener Valencia voltou a sentir o tornozelo direito, saiu para a entrada do Lucas Alário. E acrescento aqui na zona mista, aqui atrás é a zona mista aqui do Alfredo Jaconi. A gente estava parado para conversar com os jogadores, fazer as entrevistas pós-jogo, e o Alário passou, e ele passa na minha frente mancando muito. E eu até pergunto, estás bem, Alário? E aí ele só faz sim, para não falar, faz o sinal de positivo que não ia falar e tal, mas estava mancando até mais do que o Ener Valencia e o Lucas Alário. São dois jogadores aí que podem passar a ser preocupações, até porque o Ener Valencia sentiu dores e tem uma convocação, né? Ele está convocado pela seleção equatoriana para jogar no dia 21 contra a Guatemala, na data FIFA, e dia 24, no outro domingo, contra a Itália, antes do jogo do dia 25, que é o jogo de volta contra o Juventude no estádio Beira-Rio.
Sobre a troca do Alan Patrick, ele até foi questionado pela Nani Quemelo da Rádio Inferno se ele se arrepende de ter, talvez, ou demorado para trocar ou por alguma das trocas, porque o Alan Patrick já estava mais cansado, e o Kudê até brinca que se ele tira o Alan Patrick antes, ia ser criticado. Se ele troca muito tarde, também é criticado. Ele fez questão de brincar em relação a isso, mas dizendo que esperou um pouco, por exemplo, na troca do Ender, que o Ender já estava sentindo o tornozelo, esperou um pouco, viu que ele não teria condições, aí tirou o equatoriano. Ele disse que o futebol é de sensação e que tem dias que as coisas não dão certo, e hoje talvez não tenha dado certo para o Inter ter saído com a vitória aqui no Alfredo Jaconi. E também o Kudê falou sobre Rocher. Ele disse que o Rocher ele ainda não tem como cravar se ele vai retornar no jogo de volta, que tem que esperar os treinamentos que ele está fazendo no CT Parque Gigante, que ele está evoluindo, e que isso é confirmado, ele está evoluindo, mas também fez questão de ressaltar o trabalho do Antony, que mais uma vez saiu de um jogo sem ser vazado. Gente, durante essa partida, um fato muito lamentável também aconteceu aqui no Alfredo Jaconi, tá? Na reta final da primeira etapa, um caso de injúria racial. Eu estava atrás da goleira fazendo a jornada pela Rádio Bandeirantes, olho para o meu lado direito, eu estava ali do lado do banco do Internacional, onde estava a torcida do Inter na arquibancada. Eu olho para o meu lado direito, vejo uma movimentação de segurança, os torcedores do Inter gritando racistas, 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 em direção à torcida do Juventude. Eu me aproximei, vi que estava se criando um bolo de seguranças e de membros da tropa de choque com alguns torcedores do Inter. Chegando por ali, o torcedor veio, inclusive, na minha direção, até gritou: Lucas, olha o que está acontecendo. E estava eu e outros colegas, a gente não estava entendendo o que estava acontecendo de fato, até que a gente vê um torcedor conversando com os policiais e mostrando uma imagem de um torcedor do Juventude, com a camiseta do Juventude, na arquibancada do Alfredo Jaconi, fazendo gestos racistas na sua direção. Depois, a tropa de choque, os seguranças identificaram esse torcedor pelo vídeo também que foi mostrado para esse torcedor do Internacional que sofreu, lamentavelmente, essa injúria racial. Ele foi retirado do estádio, ele não foi para o GCRIM, que é geralmente o setor onde eles ficam aqui quando acontecem essas questões em eventos em estádios de futebol. Ele foi para um departamento da polícia aqui em Caxias do Sul. Tá, uma delegacia de polícia aqui de Caxias do Sul. Então, vamos ver o que será apurado também ainda em relação a isso. Gente, o presidente Alessandro Barcelos, antes da bola rolar, deu uma entrevista forte aqui no Alfredo Jaconi sobre condicionamento de arbitragem. Tá? O presidente Alessandro Barcelos, ele falou, e ele primeiro fez uma manifestação dizendo que está acontecendo um movimento de condicionamento de arbitragem, e ele deixa claro, ele não cita que é o rival que está fazendo, mas isso vem a partir da fala do Grêmio ontem. O Grêmio venceu o Caxias por 2-1, também aqui em Caxias do Sul, no Estádio Centenário. O Renato Portaluppi e o presidente Alberto Guerra reclamaram muito da arbitragem. Essas reclamações do lado do Grêmio vêm acontecendo nas últimas rodadas também desse Campeonato Gaúcho, e o Inter quis dar uma resposta. Até porque, na semana do Grenal, muita gente falou do lado do Grêmio que o presidente Barcelos teria condicionado a arbitragem do Anderson Daronco. E agora o Inter sente que o Grêmio está fazendo isso nessa reta final de Campeonato Gaúcho. O presidente Alessandro Barcelos criticou muito esse movimento. Quando ele foi questionado se era um recado para o Renato e para o Grêmio, ele disse que não, que era para o movimento, mas ele não quis confirmar, mas era óbvio que era um recado para o Renato e para o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, e ele deixou claro que o Inter não vai ficar quieto em relação a isso, que ele, inclusive, cobrou uma postura da Federação Gaúcha de Futebol, para que a Federação Gaúcha de Futebol não deixe que isso aconteça, inclusive porque nas entrevistas do Renato e do presidente do Grêmio, Alberto Guerra, eles criticaram de maneira veemente e forte a Federação Gaúcha de Futebol e o Campeonato Gaúcho, e o presidente Alessandro Barcelos está tentando fazer com que a federação tome uma postura em relação a essas críticas mais fortes que tem recebido do Grêmio. Por quê? Primeiro, o Inter vê que o Grêmio está tentando condicionar a arbitragem e também tentando, claro, ganhar pontos nesse sentido. E o presidente deixou claro que as reclamações têm sido sistemáticas e acontecido sempre. Para a gente fechar, gente, 2 jogadores que eu quero ressaltar aqui que passaram na zona mista, tá? Maurício, que hoje não teve uma das grandes atuações com a camiseta do Inter, foi muito visado, apanhou muito em campo o Maurício, e ele destacou que foi um jogo diferente pelo campo, contra um time mais físico, que o time do Juventude ficou muito nessa questão física e que ele tentou a todo momento não entrar em provocações e discussões com jogadores
do Juventude e que foi um jogo muito complicado, mas que ainda assim teve muitas oportunidades para os dois lados. Sobre o que o Kudê falou de bastidor, que os jogadores ficaram chateados no vestiário por não terem conseguido a vitória, o Maurício confirmou isso, que os jogadores ficaram de fato chateados e bem irritados por não terem conseguido jogar melhor e conseguido essa vitória. O René falou sobre a maior dificuldade que o Inter teve no jogo. Ele viu que a principal dificuldade que o Inter teve nessa partida contra o Juventude foi que o adversário estava bem adaptado ao campo. Também falando que, e de fato, eu vi ali, vendo o jogo de perto, fica muito clara a sensação de que a bola fica mais viva no gramado do Juventude, ela quica mais, é mais complicado também. O René atribuiu a isso principalmente a dificuldade que o Inter teve. Ele destacou que agora o Inter tem que usar essa semana para descansar, porque vai ter uma decisão em casa no dia 25, sem ser nessa segunda-feira, na próxima, o jogo de volta das semifinais contra o Juventude pelo Campeonato Gaúcho. Gente, agora é tudo sorteio de Copa Sul-Americana. O presidente Alessandro Barcelos e o diretor esportivo do Inter Magrão já foram para Porto Alegre, vão direto para o aeroporto Salgado Filho e viajam para Luque, no Paraguai, onde amanhã acontece o sorteio da fase de grupos da Libertadores e para o Inter da Copa Sul-Americana. O Inter folga segunda e terça, se representa quarta à tarde e aí começa a pensar no jogo de volta contra o Juventude, tá certo? Não esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.